Oiê, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast voltado para o amor, para coisas amorosas, para aquilo que aquece o nosso coração, né? Diz que a gente precisa. Estamos vivendo uma época aí em que o amor cada vez mais está se tornando escasso. O amor, ele está numa situação que as pessoas elas não estão dando mais amor, elas estão só exigindo, né? Talvez seja aí por causa do Covid, talvez seja por causa desses novos tempos, né? Onde cada um de nós se torna pessoas mais frias e ao mesmo tempo nos tornamos pessoas mais dependentes. Mas não nos damos a oportunidade de amar com medo de sofrer ainda mais. Só que a gente não deve fazer isso, a gente deve enfrentar de frente, né, todas as situações que nos impedem de amar da forma correta, certinho? Muito prazer, eu sou o Deus Pedra, para você que não me conhece, muito, mas muito prazer, seja bem-vindo, esse é o nosso podcast, meu, seu, de todos nós. Para você que já me conhece, já estamos muito bem apresentados, só reitero as minhas boas-vindas para você também, certinho? Nosso episódio de hoje, o episódio número 8, com um tema sugestivo, tema muito pedido lá no Instagram, inclusive se você não segue a gente lá pelo Instagram, fique à vontade, @ateuslocutor, certinho? Tema: duas igrejas, um relacionamento, duas ideologias, uma relação. Como gerenciar as diferenças religiosas no casamento, no relacionamento, no namoro, é possível? Uma das coisas mais importantes que casais de diferentes origens religiosas precisam aprender é como lidar com as suas diferenças religiosas. Se não forem gerenciadas de maneira adequada, as diferenças religiosas podem se tornar uma fonte de conflito e tensão no relacionamento. No entanto, se administradas, de maneira adequada, as diferenças religiosas podem se tornar um catalisador para o crescimento. E esta unidade examina maneiras construtivas de lidar com diferenças religiosas que irão enriquecer em vez de dividir vocês como casal. Só que é aquela velha história, né, gente? Não procure chifre na cabeça de cavalo. Procure pessoas que têm uma mesma forma de pensar. A gente está falando aqui no podcast sobre situações em que às vezes você não conhecia, às vezes a pessoa começou a ter uma visão diferente religiosa depois que vocês, se casaram, que vocês tiveram um relacionamento, porque o ideal é você se relacionar com pessoas que têm gostos parecidos com os seus, não iguais, porque a gente não quer namorar pessoas iguais, a gente não quer ter relacionamento com pessoas que pensam da mesma forma que a gente, porque igual demais não dá certo, mas também diferente demais, principalmente em questões religiosas, é mais complicado. Só que o casal pode vencer isso. Mas é preciso muita força de vontade de algo que você pode evitar antes de se apaixonar. Vamos falar aqui uns mitos, mitos comuns sobre diferenças religiosas. Existem 2 mitos comuns sobre as diferenças religiosas, que os casais podem precisar dissipar para lidar com as diferenças religiosas de maneira eficaz. O primeiro mito é que apenas casais intereclesiais ou interreligiosos têm diferenças religiosas importantes. Podem existir diferenças religiosas entre todos os casais, inclusive naqueles que pertencem a uma mesma igreja ou à mesma religião. Por exemplo, 2 católicos podem divergir sobre a importância de frequentar a igreja, para que talvez isso seja importante para a família ou não. Ou talvez em quais ensinamentos eles vão acreditar. Uma segunda chance, um segundo mito na realidade, é que a diferença religiosa ela nem sempre vai interferir na criação dos filhos. Isso aí é mentira, é um mito, porque sempre a formação religiosa ela vem antes inclusive da formação educacional. E os pais não na maioria das vezes não querem impor a religião para o filho, mas quer que o filho tenha o mesmo caminho. Talvez porque a família sempre foi bem sucedida, tendo aquela religião, aquele caminho, então os pais querem que os filhos sigam aquele caminho. Aí o pai tem uma religião, a mãe tem outra. Os dois acreditam que aquele é o melhor caminho que a criança pode seguir, então a criança vai ficar confusa. Isso pode criar divergências dentro do relacionamento, e isso não é legal não, viu? Porque isso pode fazer com que o casamento ele se torne cansativo,
ele se torne chato. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Os benefícios potenciais, né, de ter diferenças religiosas, será que existem benefícios? Casais que exploraram suas diferenças religiosas muitas vezes descobriram que a experiência fortaleceu a sua própria espiritualidade. Por exemplo, uma explosão genuína da fé de cada um pode levar os indivíduos a examinar suas próprias crenças mais de perto. Então, depois de admitir que tentou provar que as crenças de sua esposa estavam erradas, Charles, ele refletiu que não apenas aprendeu que não tem todas as respostas, mas também aprendeu a descobrir no que realmente acreditava. Ele disse que havia uma tendência de simplesmente presumir que havia como sempre saber no que acreditava. Mas então, quando você tem alguém do outro lado dizendo, por que você acredita nisso? Bem, ninguém nunca lhe fez essa pergunta antes. É meio que obriga você a voltar e começar a se perguntar. Bem, sim, por que todos nós acreditamos nisso? Então acho que você cresce em fé quando é desafiado assim. Eu acho que a minha fé é mais profunda por causa dela. É interessante isso, né, o comentário do Charles aqui nesse artigo, porque quando a pessoa ela indaga, tem essa indagação, né? Por que você acredita nisso? Por que para isso faz sentido para você? Por que você acredita na Trindade? Por que você acredita que não é possível ser feliz sem aceitar a salvação de Cristo Jesus? Então, quando você percebe, né, quando te fazem essas perguntas, isso faz você avaliar a si mesmo e a sua fé. Será que isso realmente é verdade? Será que isso faz realmente sentido? E a gente cresce como pessoa, né? O crescimento espiritual ele também pode advir da exposição a diferentes perspectivas. Por exemplo, aqui uma mulher católica, ela compartilhou como seu marido batista a ajudou a incorporar a vida em sua vida, a Bíblia, né, em sua vida espiritual de uma forma que ela achou útil. Entendeu? Então, há pontos divergentes em relacionamentos de casais com diferenças religiosas que eles podem pegar um do outro. Por exemplo, aqui ele era da Batista, ela era católica, né? Então ela aprendeu a usar cada vez mais a Bíblia por causa da experiência do seu marido. É importante a gente explorar as diferenças, né? Porque isso leva a gente a aceitar ou tolerar mais as outras tradições religiosas, né? Às vezes numa situação que você é crítico, que você critica o seu parceiro porque ele faz aquilo, mas você passa a entender que ela foi criada daquela forma. Não que você deva aceitar aquela forma que ele serve a uma certa crença, né? Mas você passa a respeitar. Eu acho que isso é o mais importante. A gente sempre fala muito nisso, né? Bate sempre na tecla. É o respeito. O respeito é sempre mais importante. É o mais importante de tudo. A gente respeitar as diferentes formas de pensar. Da mesma forma que você gosta que o seu marido respeite você por ser de uma denominação religiosa, ele também gosta que você respeite. Críticas. Guarde as críticas para você. Às vezes você pode chamar, vamos conversar. Por que você acredita nisso? Por que isso é dessa forma? Como é que a gente vai fazer com os nossos filhos? Será que a gente vai ter que tirar no cara ou coroa para saber qual religião ele vai seguir? Ou será que a gente vai deixar ele decidir por si próprio? Você leva para a missa, eu levo para as reuniões, eu levo para o culto. Então o casal ele tem que pensar bem, né? Diretrizes para lidar com diferenças religiosas. Aprenda sobre a fé do seu parceiro, é importante isso. Não é você entender tudo que há por trás, não precisa de você frequentar a religião dele, mas entender, né? Um homem descreveu as paredes que existiam no relacionamento do casal até que eles começassem a explorar a fé um do outro. Então explorar a fé um do outro pode aumentar a intimidade do casal. Fazer o esforço para aprender sobre a fé do nosso parceiro, da nossa parceira, transmite amor e aceitação, né? Uma mulher até assistiu a aulas de educação religiosa na religião de seu marido apenas para aprender mais sobre a fé do seu parceiro, né? Ela percebeu que era necessário isso. Às vezes ela não aceitou, mas ela frequentou o salão do reino. Ele é testemunha de Jeová. Ela frequentou o salão do reino, né? E ela percebeu como a fé do seu marido ela funciona.
Os indivíduos podem aprender sobre a fé do parceiro de várias maneiras diferentes, não necessariamente tendo que ir ao culto, tendo que frequentar o salão do reino, sendo obrigado a frequentar as missas. Cada um pode aprender das melhores formas, né? Sem precisar, às vezes, mudar a sua forma de pensar. Porque ao explorar a fé um do outro, ambos os indivíduos idealmente adotam o espírito de um viajante que se aventura em uma terra diferente para testemunhar os costumes e crenças de uma cultura diferente. Às vezes ele não vai aceitar, né? Pensa num viajante, aquelas pessoas que fazem mochilão. Às vezes ela foi para certa cultura, para certo país, aprendeu a cultura, achou interessante, mas ele não vai mudar a forma de pensar, ele não vai se mudar para aquele país simplesmente porque ele achou interessante, entendeu? Não significa que você achou bonito, que você achou interessante, que você passou a entender o porquê que seu parceiro acredita naquilo. Às vezes você não vai entender 100%, mas você vai respeitar. E isso é importante, né? Outra barreira potencial é se um ou ambos os indivíduos não estiverem bem informados sobre a sua própria tradição religiosa, né? Por exemplo, a esposa é de uma certa denominação e o marido faz perguntas para ela e ela não consegue responder. Aí o indivíduo pode não saber muito sobre os ensinamentos da sua própria religião, né? Pode estar mal informado sobre o que aquele caminho significa. Será que realmente é dessa forma? Aí é importante a comunicação, porque às vezes o parceiro pode alertar, olha, você não sabe que está acontecendo isso aí, que é dessa forma que funciona. E é interessante também buscar pontos em comuns, né? Casais bem-sucedidos costumam comentar sobre a tentação de enfocar as diferenças religiosas, né? Mas enfatizam a importância de procurar pontos em comuns. Por que isso é importante? Buscar pontos em comuns no relacionamento em que um parceiro segue uma denominação e a parceira segue outra. É importante, pois isso faz com que eles se entendam. Por exemplo, às vezes o parceiro ele é de uma religião que não permite certo costume e às vezes a religião da sua parceira também não permite aquele costume. Por exemplo, muitas religiões evangélicas não acreditam que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Apesar de serem denominações diferentes, elas têm um ponto em comum. Então eles se agarram nisso. Agora, se de repente uma religião comemora certa coisa e a outra não comemora, é cada um respeitar o seu ponto. Não é tentar provar que está 100% certo, não é tentar fazer com que que o seu parceiro no casamento, a sua parceira no casamento, ela mude de opinião da noite pro dia, porque isso não acontece. Infelizmente não. Às vezes nós queríamos tanto que o nosso parceiro, a nossa parceira fosse da mesma religião que a gente, né? Mas a melhor coisa que você pode fazer é dar o exemplo. É você continuar sendo uma pessoa boa, pregar aquilo que a religião ensina, que aquele caminho ensina. Alguns casais intereclesiais, né? Casais que acreditam numa mesma fé, eles acreditam que é importante enfocar mais no relacionamento espiritual de cada pessoa com Deus e menos nas diferenças entre as religiões. Aprender mais sobre a fé de cada um pode revelar semelhanças, né? Indivíduos interclassiais frequentemente descobriram, depois de saber, né, o que estava por trás das doutrinas, dos ensinamentos, coisas semelhantes ao que a pessoa aprende. Isso faz a pessoa pensar, poxa, mas faz realmente sentido para ele isso, assim como faz sentido para mim isso também. Não é tentar obrigar ninguém. Ninguém quer ser obrigado a fazer as coisas, né? Casais de diferentes origens religiosas também enfatizaram a necessidade de respeitar o seu parceiro aceitando as suas diferenças. Esse é um ponto muito importante, né? Havia uma forte crença entre muitos indivíduos intereclesiais de que não é certo julgar os outros. Acho que todas as religiões pregam isso, né? Não julgue o próximo, não julgue o seu irmão. Tanto o seu irmão na fé, quanto as pessoas que acreditam em outras coisas, em outros ensinamentos, em outros pontos de vista. Não critique, não julgue. Esse é o principal ponto. Não tentar mudar a pessoa.
Muitos compartilharam em entrevistas com indivíduos interclassiais, né, indivíduos que têm diferenças no clero, né, na religião, compartilharam que, como no início do casamento desafiaram as crenças ou práticas dos seus parceiros, isso faz com que eles, às vezes, pensem bem antes de casar. É importante sim, às vezes a gente acha que não, mas é super importante você entender o porquê que seu parceiro acredita naquilo. Solução de problemas de conflito sobre diferenças religiosas. Se você está tendo um conflito sobre diferenças religiosas com seu parceiro, com a sua parceira, pode ser necessário desacelerar as coisas e certificar-se de que vocês estão usando as habilidades de comunicação eficaz, né, descrita logo no começo desse podcast. Né? Por exemplo, você pode precisar esclarecer a intenção por trás da mensagem de cada um. Um exemplo aqui é do casal Chris e Danielle. Quando eles discutiam tópicos religiosos, Danielle sentiu que Chris a estava rebaixando ao desafiar suas crenças e práticas. Então, quando Danielle finalmente compartilhou isso com Chris, ele foi capaz de esclarecer que essa não era a sua intenção. Então, Chris compartilhou que gostava de debater sobre as diferenças religiosas. Lembrando que esse debate aqui, gente, não é bater não, viu? Não é debater, não. É conversar. Tanto quanto possível, cada um de vocês deve tentar manter uma abordagem curiosa ou inquisitiva em relação ao seu parceiro, em vez de simplesmente focar no que seu parceiro acredita ou pratica. Além disso, reconheça que para muitas pessoas as tradições religiosas estão entrelaçadas com as tradições familiares, né? É entender que às vezes a pessoa desde pequena ela teve aquela forma de pensar e por mais que você tente mudar, a pessoa não vai mudar a sua forma de pensar, entendeu? Então você deve fazer aquilo que você acha que é correto. Se você é católico, se você é de uma religião evangélica, se você é testemunha de Jeová, se você é mórmon, tenha em mente, respeite a religião do seu cônjuge. Acima de tudo, respeite. Se você acabou casando e depois o seu parceiro, a sua parceira foi para um caminho diferente daquilo que você acredita, respeite. Cada um de vocês devem respeitar uns aos outros. Aí se vocês continuam a discutir, se vocês continuam na ideia de que a sua religião é a certa, que aquele caminho é certo e que seu parceiro é uma pessoa burra por pensar daquela forma, eu acho que é você que deve procurar uma ajuda, né? Um aconselhamento, seja um terapeuta de casal. Isso é importante, viu, gente? Manter, como é que eu posso dizer, o casamento mesmo que tem essas divergências. Quer um conselho? Case com alguém que tenha os mesmos princípios religiosos que o seu. Ok? É mais fácil depois do relacionamento, de repente quiser mudar de religião, aprender um novo ensinamento, aprender a verdade, comece a seguir aquele caminho, os dois juntos. É mais fácil do que você tentar mudar depois do casamento. Certinho? Esse foi o nosso episódio número 8. Muito prazer, muito obrigado do fundo do coração por você ter ouvido. Certinho? Eu sou o Teus Pedra, um prazer enorme, enorme mesmo ter a sua companhia. Para ficar por dentro de mais episódios como esse, fique à vontade, siga a gente no Instagram, @teuslocutor. Nosso episódio de hoje está ficando por aqui. Beijos no coração e até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau. Love Songs. O amor está no ar.